Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Como a sogra de Simão estava com febre muito alta, pediram-lhe por ela. Tendo-se então debruçado sobre ela, deu ordens à febre, e a febre deixou-a. Levantou-se ela logo imediatamente e servia-os. Quando foi sol posto, todos que tinham pessoas a sofrer dos diversos males, levaram-lhes. E ele curava-os impondo as mãos a cada um deles. Os demônios, por sua vez, saíam de muitos, clamando a dizer: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, ameaçava-os, não os deixando confessar que sabiam que ele era o Cristo. Depois, a fazer-se dia, ausentou-se para um lugar solitário. As multidões, todavia, puseram-se à sua busca, até que, tendo-o encontrado, o detiveram, impedindo-o de se afastar delas. Ele, contudo, observou-lhes: É igualmente necessário que eu vá anunciar às outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que eu fui enviado. Em seguida, continuava pregando pelas sinagogas da Galileia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, ele trata dessa questão de como nosso Senhor, ele praticava da religião na época dele, da religião mosaica, e a praticava com certa frequência, pois ele vivia nas sinagogas a rezar o ofício junto com os judeus de sua época. E da mesma forma, ele ainda pregava às multidões. De onde é que nós conseguimos força para bem ensinar ao povo? Da oração. Não poderemos conseguir outra força se não for por meio da oração. E não é elogiando o ofício dos judeus. Não, ao contrário. É elogiando a prática de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo da época judeu, praticava o culto judaico. Mas depois, morrendo ele, acabou-se a antiga lei. E começou então a nova lei, a lei de Cristo, a lei aperfeiçoada do Evangelho. Essa lei nunca se acabará até o fim do mundo, porque é a lei do próprio Deus, que o Antigo Testamento era somente figura, e que o Novo Testamento é a complementação perpétua. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele alcançou sempre, por meio das suas orações, de sua prática, a conversão de muitas pessoas e a cura de muitos também. O que quero dizer eu com isso? Que não se consegue nada neste mundo, nenhuma graça, se não for por meio da oração. Se nós não rezamos, não conseguiremos nada. E é claro, não valorizar as nossas obras, mas valorizar aquele que é o autor delas, o próprio Deus. Vemos nosso Senhor a expulsar os demônios, e eles dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas ele mandava-lhes calar a boca, para que não revelassem quem ele era. Não se deve olhar para o instrumento, mas se olhar para o Deus que está por trás do instrumento. Quem faz uma boa obra, não se vanglorie dela, mas antes, ocultai-a e dai a Deus graças, porque o instrumento não é nada se não for por aquele que o utiliza. Se alguém faz um milagre, não é ele que faz o milagre, mas é Deus que opera por meio dele. Os santos assim reconhecem. E, portanto, se muitas conversões se dão aos santos, eles não atribuem a si mesmos, mas atribuem antes àquele que se dignou a usá-los de instrumento, ou seja, Deus onipotente, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não podemos deixar que a vanglória nos domine o coração, mas antes ocultar-nos e fazer com que resplandecem a imagem de Deus. Isso é que é ser um cristão. É por isso que às vezes o religioso veste aquele hábito que cobre o corpo todinho. O padre também veste aquela batina que ele cobre o corpo todo. A religiosa cobre ele até a cabeça. E cobre às vezes até o rosto. Para que isso? É para ocultar a nós mesmos e revelar a Deus que está oculto em nós. Para não darmos glórias a nós, não dar glórias a este corpo mortal, mas dar glória ao Pai Onipotente. Por isso que a pessoa tem que se vestir com modéstia, com pudor e devoção.
A modéstia e o pudor fazem com que a pessoa se esconda, e a devoção para que dê glória a Deus. Não é por nada, não é por causa que nós temos uma afetação, mas é porque nós buscamos ao Deus onipotente, Senhor do céu e da terra, e é Ele que nós temos que dar glória, agora e pelos séculos dos séculos. E por fim, este evangelho nos dá a entender que São Pedro Apóstolo um dia fora casado. No entanto, este matrimônio que ele levou não impediu de Nosso Senhor escolhê-lo. Não sabemos então quais eram as suas causas. Alguns dizem que ele era viúvo, outros dizem que a sua mulher também permitiu que ele fosse seguir Nosso Senhor e se uniu junto com Nossa Senhora, vivendo junto com ele em celibato, cada qual no seu canto. Outros dizem, enfim, que aquele Simão era outro Simão. No entanto, a terceira já é meio que descartada. São Pedro de fato foi casado um dia. Se a sua esposa era viva ou se era viúvo, não sabemos de fato. Mas sabemos que a senhora que ele se casou, com certeza deu o consentimento para ele viver o colégio apostólico. E não somente isso, seguir Nosso Senhor, vivendo em pobreza. Vemos por aí que não é de hoje que a igreja sempre teve alguma pessoa que por devoção, ambos, marido e mulher, deixassem um ao outro e fossem seguir a vocação, a vida religiosa. Às vezes chegavam até altos graus da igreja. Às vezes aquela senhora que um dia fora casada chegava a ser uma grande abadesa. Às vezes aquele senhor chegava a ser padre e talvez até mesmo bispo. Não é o estado matrimonial que impede aquela vida. O que impede é se o outro vai dar o consentimento para aquela vida. Se a pessoa não der, então não há como efetuar essa vida religiosa. Torna-se uma coisa inválida, ilícita e mesmo maldita diante de Deus. Mas nós temos que olhar por este ponto. São Pedro, ele sendo casado, Nosso Senhor, ele ainda assim o chamou. E a sua esposa não negou. Por causa que a missão de Deus era mais importante do que a missão de marido. Com certeza seus filhos estavam crescidos ou ela daria uma conta de se manter. Então, tudo estava resolvido do ponto de vista de Deus. E isso não impediu. Agora, não estou falando que todos têm que fazer a mesma coisa. Porque se formos deixar os maridos separarem de suas esposas, todo mundo para poder entrar nos conventos, então acabaria-se a vida matrimonial e não teríamos mais filhos para poder continuar a herança do homem, do filho de Adão. Não, Deus Nosso Senhor também quer a vida matrimonial para que tenhamos filhos, para que tenhamos muitos cristãos, para que, enfim, a igreja seja sempre em maior número, em virtude e em graça. Então, não estou chamando aqui ninguém para deixar sua esposa e vir para o convento. Mas é bom observar cada caso e ver se Nosso Senhor chama cada um conforme a sua vocação. E por fim, voltando àquele ponto da oração, Nosso Senhor não conseguia nada sem oração. E como é que nós, sendo cristãos, queremos viver sem a nossa oração? Cada dia sem rezar o rosário, pelo menos? Na quaresma, sem fazer ao menos alguns dias de jejum, de abstinência e de mortificação por Nosso Senhor? Cada dia na semana, não oferecer ao menos alguma coisa que nós pudermos? Não há muita coisa que poderemos fazer, mas o pouco que fizermos, se fizermos bem, ganharemos nossa recompensa, como dizia nosso Pai Seráfico e a Santa Clara de Assis. Ambos diziam bem assim: se quiserdes servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Quem quiser honrar a Deus e sua Mãe Santíssima nessa terra, reze com constância. Faça aquilo que puder de mortificação e faça penitência, porque se não fizerdes penitências, todos vós perecereis, dizia nosso Senhor Jesus Cristo. E ele era homem penitente, e era Deus. Façamos então penitência, busquemos a mortificação de nosso corpo, para podermos colocar nosso corpo na escravidão, e nossa alma então governar sobre nossas potências, e então Deus governar sobre nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria Puríssima. sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.